A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, aqui na classe dos juvenis, nós chegamos na lição de número 10. Nós vamos estudar sobre o Cântico de Davi, o Cântico por Perdão, Salmo 51. Vamos analisar esse texto. E eu espero que Deus em Cristo fale com você poderosamente. Lembrando que eu estou comentando das lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos estudar juntos a palavra de Deus? Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos juvenis. O Cântico de Davi, o Cântico por Perdão. Vamos analisar o Salmo 51. E é claro que nós vamos entender que os salmos em si, como nós já estudamos, há, por exemplo, louvores, há orações, há pedidos de perdão como esse aqui, ao qual nós vamos analisar hoje em sala de aula. É muito importante você ler esse texto bíblico do Salmo 51 com seus alunos, explicando a importância do perdão e um coração voltado para Deus. Vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Eu quero lembrar você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer, sabe, de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o likezinho, o seu joinha, porque com isso você vai ajudar a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. E deixa aí o seu comentário, eu fico muito feliz em te conhecer, que Deus te abençoe. Diga de onde você está assistindo. A lição de juvenis tem um diferencial. Ela, ao final de cada ponto, tem a ação do tópico e é importante você fazer isso em sala de aula. Então, iniciando, leia o texto bíblico do Salmo 51 com seus alunos, apresente a palavra, observa que a sua lição tem 3 objetivos específicos, olha para eles, não fuja do assunto e apresente em sala de aula o tema da lição e 4 pontos. Sua lição hoje tem 4 pontos e é importante você ter noção disso. O primeiro ponto da lição aqui do juvenis vai analisar o seguinte argumento: mandamentos quebrados. Agora nós vamos entender, à luz de 2 Samuel capítulo 11, que Davi, servo do Senhor, aquele que adorava a Deus em canções, aquele que escreveu o Salmo 23, por exemplo, ele pecou contra o Senhor. Ele adulterou. Ele literalmente deixou de servir a Deus por um momento de vacilo de fé, por um momento de perspectiva em servir ao Senhor, por um momento de preguiça, por um momento de zona de conforto, ele fraquejou e caiu. Ele se levantou em pecado contra Deus. Nós precisamos entender, à luz da Bíblia, que o ser humano é sujeito à queda. Nós temos essa raiz de pecado no nosso coração. Mas, a partir do momento em que nos entregamos a Cristo, servimos a Deus de todo o coração, há a restauração. Há, literalmente, o perdão dos nossos pecados por causa de Jesus. Só que nós estamos analisando uma passagem do Antigo Testamento. Davi pecou contra o Senhor e ele queria deixar aquele pecado oculto e escondido. Porém, o Senhor revela ao profeta Natan, no próprio texto de 2 Samuel, capítulo 11, você vai perceber isso. E o profeta Natan, como voz profética de Deus, como servo de Deus, denuncia o pecado de Davi para o próprio Davi. Davi então se arrepende. Davi então quebra o seu coração. Davi então reconhece o seu erro. E a partir daí ele passa a compor esse hino maravilhoso que vamos analisar à luz da palavra. O arrependimento é uma função, é um resultado de um coração que se entrega a Jesus. Aquele que verdadeiramente se arrepende é transformado por Jesus. O arrependimento é, na realidade, voltar à origem, voltar o nosso coração para Deus, reconhecer que estamos indo para um caminho errado, reconhecer que estamos nos afastando de Deus. E o verdadeiro arrependimento não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quando a pessoa lembra do pecado, ela se arrepende e tem vergonha do pecado que cometeu. Quando a pessoa se arrepende verdadeiramente, ela não fica contando para os outros, por exemplo, como um bambambam, do pecado que cometeu. Todas as vezes que Davi se recordava desse pecado, ele se entristecia. E daí então ele escreve esse Salmo 51. Finalizando o ponto número 1, apresente para os seus alunos a ação do tópico 1. E depois vá para o segundo ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: Davi é desmascarado.
2 Samuel, capítulo 12, versículos 7 ao 15. Leia para os seus alunos como Deus tratou com Davi. Deus literalmente ele não deixa o pecado impune. Davi pecou e ele tentava ocultar o seu pecado, tentava esconder aquilo que não agradava a Deus. E a gente precisa alertar os nossos alunos, nós não podemos esconder os nossos pecados, nós não podemos esconder os nossos erros e as nossas falhas. Precisamos confessar. Davi tentou esconder e Deus revelou ao profeta Natan aquele pecado absurdo, aquele pecado terrível que cheirava mal aos olhos do Senhor. Quando nós escondemos os nossos pecados, quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos indo para o caminho da lama, para o caminho das trevas. Cristo nos chama para o caminho da luz e Deus usa Natan para dar um choque de realidade em Davi, para chamar Davi para a realidade, para Davi encontrar o caminho do perdão. E quando Davi se quebranta, quando Davi se arrepende, Deus começa a trabalhar em Davi. Quando há arrependimento, há uma verdadeira porta aberta para aquele coração que se entrega a Jesus. Apresente a ação do tópico 2 e avance, tá? Vá para o terceiro ponto da sua lição com os seus alunos em sala de aula, que vai demonstrar sobre o quebrantamento do coração de Davi. Deus não fica acusando você por causa dos seus pecados. A partir do momento em que você pede perdão, você se arrepende, você entrega o seu coração para Jesus, aqueles pecados então são abandonados no mar do esquecimento. E Davi então, com o seu coração quebrantado, escreve essa oração, pedindo para Deus ter misericórdia dele, para que não retire dele a presença, para que não retire dele a bênção do Espírito Santo no seu coração. Quando nós nos arrependemos, nós temos necessidade de Deus. Davi então compõe esse Salmo 51, demonstrando sobre a sua importância, demonstrando sobre a sua sede que ele tem sobre a presença de Deus. Ele está arrependido e ele quer voltar para o caminho do Senhor. Observe, Salmo 51, versículo 11 e 12. Ele clama a Deus nesse salmo, lê com seus alunos, tá? Pedindo para que o Senhor não lance ele fora da presença de Deus, da própria presença do Senhor, porque Davi sabia que aquele que se afastava de Deus ia para um caminho mau. Fale isso em sala de aula para os seus alunos, conscientes sobre o poder da palavra, pelo poder do perdão. Apresente então a ação do tópico 3 e vá para o quarto ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento. As lições do Salmo 51. Leia, por exemplo, o versículo 10 do Salmo 51, a primeira lição. Davi pede para Deus para poder ser trabalhado pelo Espírito Santo. Ele pede ao Senhor para que Deus crie nele um coração puro, reto, que ande de acordo com a presença de Deus. Davi pede para o Senhor não retirar ele da presença, da sua presença, não retirar dele a presença do Espírito Santo, por exemplo. É muito importante explicarmos em sala de aula. Davi está quebrantado e as lições desse salmo são ricas para o nosso crescimento espiritual. Gente, eu espero que Deus possa abençoar você. Apresente a ação do tópico 4. Olha, um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Te espero por aqui. Que Deus possa abençoar a tua vida. Um beijo no seu coração e tchau, tchau.